Nós estamos subestimando a produtividade dos nossos pastos. É isso mesmo, pessoal. Ontem eu fiz uma postagem na minha página do Facebook mostrando a minha área aqui do Sistema Paz e mostrando que mesmo em dia de chuva não forma barro nos piquetes. Aí tivemos um comentário interessante, como eu sempre digo. Todos os comentários feitos na nossa página, eles acabam gerando informação. E o comentário dizia assim: claro, com poucos animais não vai ter formação de barro. E aí me fez ver um questionamento. Qual é a capacidade dos animais das propriedades? Uma das coisas que a gente sempre vê na produção de leite, quando o produtor investe na atividade e cresce na atividade, né? Muitas das vezes, quando a gente for analisar, tem mais animais na propriedade do que a propriedade suporta. E isso deixa duas situações complicadas para o produtor. Uma é o aumento do custo de produção, né? Pensando na lavoura, porque você usa o máximo da lavoura, você não dá condição de colocar uma palhada, uma matéria orgânica ou fazer uma rotação de cultura. Com isso, você precisa investir muito em adubação, sofre muito com estiagem, né? E outro ponto é o custo de produção das vacas, do leite, porque quando você tem mais animais do que a tua propriedade suporta, você precisa comprar alimento de fora, muitas vezes silagem em períodos que você não consegue produzir, feno, ração. E aí, quase sempre quando a gente fala de produção de leite a pasto, o pessoal diz assim: ah, mas com silagem eu consigo ter mais animais. Só que isso me faz ver que nós estamos subestimando a produção dos pastos. Ou seja, nós achamos ou somos induzidos a achar de que a pastagem produz muito menos volume por hectare por ano do que a silagem. E quando a gente começa a fazer análise, pesagem, a gente vê que pode até ser o contrário. Vocês sabem que nós temos a nossa área de teste, lá eu faço a pesagem de todos os pastos. E nós estamos vendo, por exemplo, que um capim paredão, ele produz tranquilamente 200 toneladas de matéria verde por hectare por ano. Enquanto que uma silagem de milho produz quanto? Se você colhe bem, safra e safrinha, você colhe umas 40 toneladas por hectare, 80 por ano. Então o capim paredão produz o dobro. Claro que matéria seca no capim paredão vai ser uns 20, 25% colhido no ponto certo, enquanto que a silagem vai ter seus 30, 35%. Mesmo assim, o capim paredão ainda produz mais volume por hectare do que uma silagem de milho. Nós temos outros pastos, como por exemplo o capim Ares, que tranquilamente chega aí a umas 130 toneladas de matéria verde por ano, também com matéria seca de 20 a 25%. Então, veja só, nós à primeira vista achamos que milho produz mais, só que quando o pasto é bem manejado, ele produz mais do que o milho. Só que o detalhe sempre é assim: o produtor investe em adubação numa área de pastagem como ele investe em adubação numa área de milho? Duvido. Quando você faz silagem, safra e safrinha do milho, você está colocando por ano no mínimo uns 15 sacos de adubo e uns 15 sacos de ureia por hectare. Experimenta colocar isso numa pastagem perene para ver o quanto que ela vai produzir. O exemplo está aqui na nossa área do Paz. Nós tiramos na safra o milho com a braquiária, né, na estiagem, nós tiramos 10 carretões de silagem. 2 meses depois, nós colhemos só a braquiária e nós tiramos 7 carretões de silagem. Isso que ficou no mínimo uns 3 no solo, né, que fez toda essa palhada aqui. Então, a braquiária, ela produziu quase a mesma coisa do que o milho com braquiária, num ano de estiagem. Claro que um ano normal o milho ia produzir mais. Só que o milho você corta a cada 4 meses, né? 5, 4 meses, 3 meses e pouco, 4 meses. A braquiária consegue cortar a cada mês e meio, 2 meses. Dá para fazer mais cortes quando a gente vai comparar.
E outra, aí na dieta dos animais, o que é mais caro? A energia ou a proteína? Com certeza a proteína. Aí quando a gente avalia, por exemplo, um capim Ares 2, que tem lá seus 22, 23% de proteína, nós estamos comparando ele com um milho que tem lá os seus 9, 10% de proteína. Então, para pegar a produção de proteína por hectare, o capim Ares, se ele produzir em matéria seca a mesma coisa que o milho produz, e não tenham dúvidas que é possível, né? Nós vamos estar produzindo o dobro de proteína no Ares do que no milho. E aí, é mais barato complementar energia ou é mais barato complementar proteína, né? Então, são todas essas situações. Para quem trabalha com vaca confinada e trata silagem de milho, silagem de trigo, né? Está tratando aí um alimento com uma proteína de 9, 10%. Para quem tem capim Ares e bota o gado no capim Ares, ele está tratando o gado com uma proteína de 22 ou 23%. Né? Então a complementação do ingrediente mais caro da dieta, ele vai ser muito menor. Então, pessoal, uma das coisas que vocês têm que sempre ter na cabeça é, ou eu quero produzir volume de leite, né, volume, sem me importar com o custo e sim importando com o volume, o que muitos produtores fazem, né, buscam apenas o volume e o custo é algo que vem junto, ou você quer produzir leite com um custo mais baixo, olhando o lucro, sem se importar muito com o volume, né? São duas coisas diferentes. Nenhuma e nem outra estão certas ou estão erradas, depende daquilo que o produtor busca. Nós hoje na propriedade, nós queremos produzir leite com custo baixo. Então eu quero chegar num equilíbrio, aonde no verão eu não preciso tratar silagem, eu mantenho o gado só no pasto. Eu quero produzir uma boa parte do milho que eu uso para ração, porque aí eu só preciso comprar o farelo de soja de fora, né? Hoje o meu custo da ração feita aqui em casa, comprando o milho e o soja, está em torno de 1,80. Enquanto que se eu comprar ração pronta, da mesma faixa de proteína, vai estar em torno de 2,20. Então, eu estou ganhando 40 centavos por quilo. Se eu produzir o meu milho e usar o milho com o custo de produção, com certeza eu consigo produzir uma ração a 1,50. Né? Enquanto que se eu fosse comprar eu gastaria 2,20. Então a minha ideia hoje de propriedade sustentável é você conseguir produzir o pasto que chega para o gado, produzir silagem também para ter na entre safra em épocas que precisa, e pelo menos uma parte do milho que eu vou utilizar na ração dos animais. Então eu estou deixando de comprar de fora, eu estou produzindo o máximo dentro da minha propriedade. Não olho muito para o volume, mas sim eu quero trabalhar com uma quantidade de animais, com uma média que eu acho boa para o meu caso, que no meu caso é entre 12 e 15 litros por vaca dia, deixando uma sobra maior do que 5 litros de leite por vaca por dia. Essa é a minha meta, porque aí eu vou trabalhar com um custo baixo e vou trabalhar com menos risco. Se o preço do leite cair, né, eu mesmo com um preço mais baixo ainda vou estar conseguindo ter lucro na minha atividade. Só que aquela questão é, a gente acha que pasto produz menos, mas quando você vai analisar a produtividade dos pastos manejados como se fosse uma lavoura, você vê que muitas vezes o pasto produz mais do que uma silagem e com um custo muito, muito, muito menor. Então esse é o nosso ponto de vista, né? E claro, nós queremos também trabalhar a questão de solo, qualidade de solo, produzir leite sem a gente acabar com a nossa terra. Essa é a nossa meta principal aqui na propriedade. Então, esses comentários são sempre super bem vistos, porque a cada um deles a gente faz uma nova análise. Em cima dessas análises sempre tem novos aprendizados.